Olá, muito boa tarde. A violência regressou à faixa de Gaza com a inauguração da Embaixada norte-americana na cidade de Jerusalém. A conflitualidade no Médio Oriente é tema para a análise com Graça Franco, logo após os temas da atualidade religiosa que hoje destacamos. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. O Papa Francisco associou-se a uma vigília de oração pelo próximo Sínodo dos Bispos, dedicado aos jovens, e pediu que as novas gerações saibam construir pontes. Cari giovani, uniti in preghiera da luoghi così lontani, voi siete una profezia di pace e di riconciliazione per l'intera umanità. Non mi stancherò mai di ripeterlo. Non innalzate muri, costruite ponti. Domingo foi um dia sangrento na Indonésia. O Papa condenou o grave ataque contra 3 igrejas cristãs na segunda maior cidade do país, que provocou 11 mortes. Sono particolarmente vicino al caro popolo dell'Indonesia, in modo speciale alle comunità cristiane della città di Surabaya, duramente colpite dal grave attacco contro luoghi di culto. Elevo la mia preghiera per tutte le vittime e i loro congiunti. Insieme invochiamo il Dio della pace, affinché faccia cessare queste violente azioni e nel cuore di tutti trovino spazio non sentimenti di odio e violenza, ma di riconciliazione e di fraternità. Francisco encontrou-se com representantes das comunidades católicas de Roma, a sua diocese, com quem debateu temas como a situação dos jovens e os desafios das novas realidades urbanas para as paróquias. Fenomeni come l'individualismo, l'isolamento, la paura di esistere, la frantumazione e il pericolo sociale, tipici di tutte le metropoli e presenti anche a Roma, hanno già in queste nostre comunità uno strumento efficace di cambiamento. Já no Vaticano, o Papa manifestou-se preocupado e triste pela situação de guerra no Médio Oriente e pediu aos intervenientes e à comunidade internacional que o diálogo prevaleça. Esprimo il mio grande dolore per i morti e i feriti. Sono vicino con la preghiera e l'affetto a tutti coloro che soffrono. Ribadisco che non è mai l'uso della violenza che porta alla pace. Guerra chiama guerra, violenza chiama violenza. O Vaticano apresentou esta quinta-feira um novo documento sobre questões éticas ligadas ao atual sistema económico-financeiro, um tema central no atual pontificado. Antes foram publicadas novas normas para as religiosas de clausura. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. Instituto de Estudos de Religião quer afirmar a temática religiosa no espaço público como contributo para o debate dos desafios atuais. O organismo é recente. O Instituto de Estudos de Religião nasceu a partir do espaço da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa e a intenção está claramente definida: afirmar cada vez mais a temática religiosa no espaço público como contributo de investigação, reflexão e solução para os desafios atuais.
e combater a tendência de secundarizar este setor da religião na sociedade, que parte muitas vezes mesmo de dentro dos próprios organismos religiosos ou das comunidades. Em todo caso, este desafio é um desafio que tem duas direções. É um desafio também para as comunidades religiosas, porque as comunidades de pertença religiosa têm que também pensar o seu lugar neste contexto público e têm que pensar de uma maneira aquilo que, na sua experiência, nos seus valores, é partilhável. E de alguma maneira, pensar o problema da religião hoje terá sempre esta reversibilidade. As instituições, o Estado, enfim, todos os agentes no espaço público têm de pensar este problema, mas este problema é também um problema para o interior das comunidades. As comunidades dentro de si têm elas próprias de encontrar como que um espaço público para refletir esta questão. O ponto de partida para o lançamento da discussão foi o atual momento do espaço europeu, com o colóquio Religião, Memória e Identidade na Europa, organizado em parceria com o Movimento Europeu em Portugal. O respeito pela dignidade humana, o respeito pelos direitos fundamentais, tem um fundo histórico e há uma memória coletiva e uma memória individual que está aqui em causa. Daí também termos tido todo o gosto em associarmos a esta iniciativa, em fazermos esta parceria para também, através da promoção dos valores europeus, sem que isso signifique de algum modo uniformidade, sem que isso signifique a adoção de uma ou de outra perspectiva, mas assinalando que a Europa é a nossa casa comum e a religião é também um cimento de sonhos para os europeus e cada um pode precisamente ter uma vivência religiosa diferente, desde que respeite esse núcleo, essa pluralidade. A religião vista como uma via para a sã convivência entre os diversos povos da Europa, assim se consiga trabalhar o diálogo e erradicar alguns excessos que têm sido cometidos. Um cristão não é definido só por ser cristão, porque esse cristão gosta disto, não gosta daquilo. Os cristãos são todos diferentes entre eles, como os muçulmanos são também todos diferentes entre eles. Quer a identidade das pessoas, quer a identidade dos grupos, não se pode medir, como nos ensinam vários pensadores, apenas por uma característica. E, portanto, é um perigo, efetivamente, reduzir a identidade das pessoas só a uma característica. E isso tem sido, enfim, bastante negativo para a convivência na Europa entre os vários grupos religiosos, étnicos, sexuais, etc., porque há identidades muito diferentes e, portanto, ter só uma qualidade para definir aquele é isto e aquele grupo é aquilo, tem tido resultados muito negativos. O colóquio Religião, Memória e Identidade na Europa do Instituto de Estudos de Religião da Universidade Católica Portuguesa foi promovido no âmbito do Ano Europeu do Património Cultural. Deus como Tu, um livro que passou primeiro no ambiente digital e agora reúne numa obra textos que têm em comum o género literário da partilha. Deus como Tu é o título da obra. O padre Paulo Duarte, o seu autor, foi comissário de bordo e percebeu que estava chamado a outros voos. É jesuíta e, a dada altura, sentiu a necessidade de partilhar as razões da sua vocação. Na altura da minha ordenação diaconal, uma amiga, eu estava em Madrid a estudar, e uma amiga espanhola disse-me com piada: olha, como é que é este processo de interior? Porque nós acompanhamos os amigos que vão casar e todo este processo e tal, mas vocês religiosos nunca dizem nada, quer dizer, parece que é tudo muito natural. E disse: não é nada natural, isto mexe mesmo. Olha, então como é que é? E de repente eu dei-me conta, olha, por que não partilhar? Primeiro num blog, depois nas redes sociais, partilhou momentos, motivações, sugestões para o cotidiano. Uma vez mais reflexão, outra vez como característica pessoal, se calhar com mais poesia, outra vez com desabafo, outra vez uma coisa mais social, outra vez mais teológico, outra vez contar uma coisa do cotidiano, mas contar sem ser simplesmente fui jantar, não é? Quer dizer, com algo mais específico.
E foram acontecendo textos, e textos, e textos, e textos. Estamos a falar de mais ou menos 5 anos, não é? Entre todos, a escolha de olhares positivos sobre cada uma das circunstâncias. Como é que é nesta sociedade contemporânea, dos dias de hoje, onde há aqui fronteiras entre a crença, a espiritualidade, a religião, etc., que se calhar mais do que ir por uma reação negativa, ir por uma reação, ou bem, enfim, um estar positivo, diria. Uma coisa que me apercebo é a beleza da criação. Deus viu que era bom, Gênesis 1, Deus viu que era bom, 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 e chega à criação do ser humano, viu que era muito bom. E às vezes podemos ir a este bom sem ir já ao mau. A tendência é, o mundo está perdido, o mundo está mau. Não, calma, o primeiro olhar de Deus para o mundo é bom. O pecado, é verdade, vem a seguir. A proximidade ao dia-a-dia, ao que acontece na normalidade da vida, é outra marca dos textos agora reunidos na obra Deus como Tu, para lhes dar outro horizonte. Como é que nós, no cotidiano, podemos viver a relação com Deus? Como padre, apercebia-me muito disto. Às vezes a sensação de que agora vamos à missa ao domingo, abre-se um parênteses, estou na missa, fecha-se um parênteses, e agora vou ao resto. Não, mas o resto também é sítio de Deus. A missa, a Eucaristia, a celebração é no cotidiano. Portanto, eu vou-me alimentar para o cotidiano, para a vida. E como é que nós podemos também, e agora como padre e a reflexão, como é que nós podemos trazer isso para as pessoas? Para todas as circunstâncias da vida, também para aquelas que se revestem de dificuldades, as que distanciam cada pessoa do ideal que possa existir para todas. Que hoje em dia nós, todos nós, o que queremos é ser amados. Então, o ser amado o que é? Eu, como padre, olhar para uma pessoa que não é crente, e temos situações hoje em dia também delicadas, situações recasados, homossexualidade, divórcios, enfim, são temas de facto complexos. Mas antes do tema, há pessoas. E eu acho que não podemos esquecer isso. Quando nós olhamos para Jesus e o seu encontro no cotidiano, no seu cotidiano, o tempo comum, chamamos assim, no dia-a-dia, ele tinha encontro com pessoas. E o ambiente de encontro pode ser atualmente o digital, o das redes sociais. E a rede social, para muitas pessoas que vivem na solidão, tal como a televisão, tem sido um meio de encontro. E saber disto, e rezar, e trabalhar, e tem tocado mesmo muitas pessoas, mesmo pessoas afastadas da fé, mesmo pessoas que, enfim, que não professam religião, como dizem, e que de repente dizem, bem, aquela palavra fez-me sentido. Deus como Tu, uma obra que assume o género literário partilha e desafia os leitores a um olhar positivo sobre a vida, com sentido. Já sabe que pode encontrar o essencial da atualidade religiosa em agência.eclesia.pt. Agora olhamos o que se passa em Israel, com os últimos dias marcados pela violência, motivada pela abertura da Embaixada Norte-Americana na cidade de Jerusalém. Temos connosco a diretora de informação da Renascença, Graça Franco. Olá, boa tarde. Boa tarde. E na realidade isto já era esperado, não é? Desde logo quando foi anunciado esta intenção de Donald Trump, logo a isso houve alguma violência imediatamente a marcar esse anúncio. Houve, e sobretudo houve também muitos apelos à paz, ou seja, quando Donald Trump anuncia que vai passar a embaixada para Jerusalém, naquilo que é um gesto de apoio à linha dura de Israel e, portanto, à linha que está no poder, Netanyahu, e que tem construído toda uma narrativa que, no fundo, cada vez mais dificulta a paz. E logo, perante esse anúncio, não só houve declarações dos vários Estados, portanto, a Europa praticamente uniu-se em torno de tentar evitar essa concretização, ou pelo menos tentar adiar a concretização, uma vez que havia já um consulado norte-americano e continua a haver o consulado norte-americano. O único problema é que se transformou o consulado norte-americano agora com pompa e circunstância, uma grande festa, que em si mesmo é também uma provocação. E o Papa Francisco foi um daqueles que, ao longo dos últimos tempos, desde a mensagem de Natal, logo
ainda em final de 2017, precisamente a sequência do anúncio de Trump, dizendo que a paz se constrói com 2 Estados, e depois também repetindo várias vezes ao longo do ano e também na mensagem da Páscoa esta necessidade de construir a paz com respeito pelos 2 Estados. E isso significa, evidentemente, aliás, o Vaticano reconheceu implicitamente o Estado palestiniano em 2015, quando se assinou um tratado na Santa Sé, em que como contraparte está o Estado palestiniano. Portanto, logo aí há um reconhecimento pela solução dos 2 Estados, que agora ficou, infelizmente, bastante mais longe do que estava até há poucos meses. Portugal não esteve presente, limitou-se a dar os parabéns a Israel pela data do aniversário do Estado. Um aniversário que, no fundo, marca 70 anos de guerra permanente. Exatamente, mas todo ele são 7 décadas marcadas com um rasto de sangue muito intenso, não é? E em que realmente a paz nunca mais chega àquele lugar do mundo. Não, e leva-nos a pensar também quantos interesses de guerra estão por trás dos 2 lados. Não há nenhuma guerra que se resuma, como nos filmes, aos bons e aos maus, não é? Portanto, dos 2 lados há interesses legítimos, dos 2 lados também há muito alimentar, muitos interesses por detrás do crescente do armamento. Ou seja, no fundo, temos na faixa de Gaza uma população completamente super jovem, sem futuro, e que nos mostra bem como, naquele enclavezinho absolutamente cercado por Israel, se está a construir uma juventude que não tem nenhuma esperança de paz. Ou seja, que tem energia 4 horas por dia, que nunca sabe quando é que vem a eletricidade, que não pode produzir coisíssima nenhuma, que não pode sair dali, porque tem o mar de um lado, a fronteira israelita do outro. E naturalmente cresce numa escola do ódio, não é? Exato, em que as pessoas, quer dizer, os relatos destas manifestações feitas, no fundo, incentivadas pelo Hamas, que é um movimento radicalíssimo e que foi eleito e que está neste momento no poder e que, portanto, também tem o seu quê de querer provocar Israel, mas que tem uma juventude que parte em autocarros para a fronteira, naquilo que chamam a marcha do retorno, porque, no fundo, aquelas terras também eram terras árabes, portanto, o Estado de Israel veio a comer em 67 logo uma parte da Cisjordânia, portanto, a ocupar, é um país que sai vitorioso de uma guerra em 67, mas que depois cria uma colonização nos territórios tomados ao inimigo, digamos, que vem a dificultar aí imensamente a paz. E aquilo que foram os relatos de alguns jornalistas, vi uma citação de um jornalista da France Press, que desde 30 de março que está a fazer a cobertura do conflito israelo-árabe nesta zona, e em que ele dizia que quase é incompreensível, porque as pessoas partiam em autocarros para a fronteira e não sabiam se voltavam para trás. Ou seja, há jovens que não sabem se morrem naquele dia ou não, e isso prova bem que é uma juventude sem nenhuma esperança. E do lado israelita, evidentemente que há também a mesma coisa. O serviço militar é obrigatório para todos. Portanto, naqueles 2, 3 anos de serviço militar, ninguém sabe se chegou a sua hora ou não. E isto é interiorizado pelos 2 lados. Claro. Entretanto, o responsável do Vaticano pelo acompanhamento das igrejas do Médio Oriente, o cardeal Leonardo Sandri, pediu bom senso, e bom senso, enfim, é o que se pode pedir, não é às partes em conflito, mas realmente... E ao Sr. Trump também, não é? Também, particularmente. Também, porque o facto do genro ter, enfim, a religião judaica e ter uma leitura do conflito muito própria, não permite esta loucura de... Isto era desnecessário, não é? Era completamente desnecessário. Já custou só num dia 50 vidas e mais de 2.500 feridos, porque Israel quer defender aquela fronteira. Evidentemente, a pedras responde com tiros de munição real, o que é, como dizia António Guterres, inqualificável, quase define crimes de guerra, não é? Porque um sniper com
são armas reais, a apontar a uns miúdos com fisgas, mas esses miúdos com fisgas também matam, não é? Portanto, de facto, põem na linha da frente crianças, põem na linha da frente mulheres. É toda uma estratégia organizada também, de alguma forma, de parte a parte, também com extremismos. Que tem que se acabar com o discurso do ódio, quer dizer, e sem isso... Claro, e esse é o objetivo do Papa, que marcou para o dia 7 de julho uma jornada de reflexão e de oração pelo Médio Oriente. É mais uma tentativa do Papa Francisco de chamar a atenção do mundo para esta... Sim, porque aquela cidade é sagrada para todos, não é? Portanto, é uma cidade que tem que servir a todas as religiões e para Israel, que tem direito ao seu território, há que recuar, evidentemente, do território ocupado para que seja possível a paz, e parece que cada dia que passa, essa solução que esteve quase evidente ainda há uns anos, se tornou mais difícil. Portanto, nós como cristãos, o que somos chamados é a rezar para que haja bom senso por todos os envolvidos e seja possível terminar com aquela loucura que é, no fundo, o conflito do Médio Oriente. E cristãos que periodicamente viajam para a Terra Santa, esta presença e este turismo religioso é vital também nestes territórios ocupados, e nomeadamente Belém, não é? Onde há muitos cristãos de resto. É muito importante também... Vale a pena lembrar que também em Jerusalém, também no território tomado por Estado de Israel, há árabes israelitas. Portanto, quer dizer, isto não tem a ver sequer com a origem étnica, tem a ver com o local de residência que é de repente tomado por sucessivas, enfim, digamos, ordens de invasores, como todos têm, se legitimam numa razão, mas é preciso chegar a tolerar qual é a razão do outro. Esperemos que sim, que o bom senso acabe por chegar. Obrigado, Graça, por nos teres ajudado a perceber também a dimensão deste conflito e o que está em causa. Recordo apenas que, mais logo, o programa Eclésia também passa pela Antena 1, na sua edição rádio, quando forem 22h45. Tenha então uma muito boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.